Opa, tudo bem? Você quer aprender a configurar um ambiente para desenvolvimento em PHP super profissional? Então vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para dar uma ajuda. Valeu! Tá, e como é que todo tutorial na internet começa agora? Como é que toda aula começa? Então você vai lá, a gente vai aqui em C2 pontos e acha a pastinha champ. Dentro da pastinha champ você vai ter uma pasta chamada htdocs, que no Vertrigo é www, tá? Que é a mesma coisa. Essa pasta seria o equivalente a quando você vai hospedar um site, o public underline HTML, tá? O host sempre vai ter lá um public underline HTML ou um www, que é o local onde você tem que colocar os seus arquivos, né? Os arquivos do seu site. Digamos que a raiz do seu site é o htdocs, tá? Eu vou entrar dentro dele. Ele já vai ter algumas coisas aqui. Ah, mas como assim? Olha só, se eu abrir o navegador e der um localhost, que é o endereço local, é como se fosse o meu domínio local nesse momento, e der Enter, ele já vai carregar o site, né, do Champ, com algumas informações, alguns atalhos e tudo mais. Ah, mas por que esse cara está aparecendo aqui? Porque olha só, isso que não é muito bem explicado. A raiz do seu site, a raiz do seu domínio é a pasta htdocs. htdocs é como se fosse o nome do seu site. Quando você entra, ele vai ler o que está aqui dentro. Tá? Então, ele vai ler essa index, vai ler esses arquivos aqui e vai exibir na tela. Ah, eu posso apagar isso aqui e colocar meu site aqui? Sim, você até pode. Tá? Mas não é muito recomendado. Aqui você já usa alguns atalhos, então é interessante ter aqui. O que normalmente é falado para você fazer? Ah, cria uma pasta, né? Botão direito, novo, pasta. E aí você cria o nome do seu projeto. Sei lá, estou fazendo um site aqui do MVC Caipira, que vai ser um projeto futuro que eu vou fazer aí. Certo? Criei uma pasta. Entenda que o MVC Caipira agora, ele não é nem como se fosse um subdomínio, é como se fosse uma pasta dentro do meu domínio principal, que é o localhost. Então, olha só que loucura. Para eu acessar ele, eu tenho que vir aqui e colocar o nome da pasta, né? Localhost barra o MVC underline Caipira. Nesse momento eu caí dentro do diretório, está vazio ainda, né? Mas perceba o domínio localhost barra MVC Caipira. Não é um domínio de nível 1 ali, um domínio simples, tá? Então, quando você faz isso, é como se você tivesse um domínio principal, que é o localhost, e lá dentro você estivesse criando várias pastinhas, cada uma para um projeto, cada uma para uma função específica. Isso está errado? Não, não está errado, mas é diferente da maneira como um host de hospedagem funciona. Tá? No host de hospedagem, você vai ter essa pasta, né? E essa pasta é para você colocar os arquivos do seu site lá dentro. Então, ele vai entender isso. No que isso interfere diretamente? Interfere nos caminhos. Tá? Enquanto que aqui você usa caminhos relativos para os seus arquivos, lá no host vai ser muito mais fácil para você trabalhar com alguns caminhos absolutos, porque você consegue identificar a raiz em si do seu site de uma maneira bem mais fácil, tá? Eu vou mostrar aqui isso para vocês entenderem. Então eu vou abrir o VS Code e eu vou abrir aquela pasta como se fosse um projeto. Então, File, Open Folder. Eu vou aqui no C2 pontos e vou achar o champ htdocs e vou achar o MVC Caipira e vou clicar selecionar pasta. Beleza, abri aqui o meu carinha, né? Eu vou vir aqui, ó, e vou criar um arquivinho, pode ser botão direito ou clicar nesse íconezinho aqui, né? New File. Eu vou criar um index.php, tá? Aqui nesse cara, eu vou dar um php. Aqui você pode fechar, ele só está avisando algumas coisinhas, tá? Então eu vou abrir uma tag PHP aqui e vou dar um eco nessa variável aqui, ó. Document root. Vamos ver o que vai acontecer. Então, echo server, né, variável global aí do PHP. Vamos ver o que acontece. Quando eu dou F5 aqui, ó, olha só. Ele está falando para mim
que a minha raiz é c:/champ/htdocs. Ok, eu já tinha falado que a raiz realmente desse domínio aqui do localhost é htdocs. Só que para a gente, a nossa raiz deveria ser a pasta MVC Caipira e não o htdocs, porque o meu site não está dentro do htdocs, ele está dentro do MVC Caipira, tá? Então aqui você já vai ter um trabalho a mais na hora que você for ter um projeto mais estruturado que vai ser necessário alguns requires ou includes, né? Se você não estiver trabalhando com o Composer ou com o Autoload, que vai te dar uma dor de cabeça danada, porque o arquivo vai se perder no caminho relativo. Então, assim, não é o melhor caminho caso você esteja desenvolvendo profissionalmente, tá? O que acontece? Ele tinha que me falar que o meu document root é o c:/champ/htdocs. Ah, mas eu posso forçar ele? Sim, você pode vir aqui, ó, e concatenar ele na frente, que é o que muita gente faz, né? Ou às vezes cria uma constante com o nome aqui do seu diretório. Então, por exemplo, o meu diretório é MVC Caipira, certo? E aí, quando Aí, ok. Então ele sempre vai conseguir encontrar ali o meu caminho. Ah, mas quando eu vou hospedar não vai ser o Windows, né? É Linux que roda lá. Ok, essa variável vai conseguir identificar o caminho inteiro e ela vai me retornar o nome do meu domínio, tá? Se você fizer isso, ok, sem problema. Só que quando você for upar esse site, quando for hospedar, você vai ter que hospedar e ir lá e remover isso aqui, né? Porque lá na hospedagem você não vai criar uma pasta chamada MVC Caipira. Você só vai pegar os seus arquivos que estão aqui dentro e vai jogar lá dentro do host, tá? Isso acontece, ó. Olha só aqui, ó. Eu criei um domínio gratuito aqui no dot.tk, criei uma pasta teste, criei uma pasta teste2 e criei um arquivo teste. Nesse arquivo, eu fui lá e printei a variável document_root. Olha só, ele deu aqui que lá na estrutura, né, do servidor existe um home3, uma pasta, né, um diretório lá no Linux, lá, home3, existe um usuário, existe a tal da public HTML que eu tinha dito lá no começo do vídeo, e ele está falando que a minha raiz é o programador caipira.tk. Veja só a diferença, eu não precisei ir lá e concatenar nada. Então, assim, tá errado isso? Não tá errado, mas você vai ter que ter essa mentalidade de quando você for colocar na produção, né, quando você for tirar da sua máquina e subir para o host, você vai ter o trabalho depois ir lá e alterar isso, né? Ou está funcionando perfeito a sua máquina. Você vai ter que apagar aquela pastinha dali e subir sem ela, tá? Então, de qualquer forma, você vai ter esse trabalho. Ah, você pode criar um if ali, ter um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de produção, fazer esse controle, né? Sim, você pode fazer isso, é o que muita gente faz. Mas eu vou mostrar aqui um jeito mais fácil de você trabalhar com esses caminhos, utilizando as variáveis globais que o PHP já te dá, sem que você precise ficar fazendo essas gambiarras, tá? Não que POG, né, a programação orientada à gambiarra, não seja legal. Muitas vezes é, e é inclusive isso que eu vou mostrar nesse canal, que dá para a gente trabalhar com POG de maneira elegante. Mas vamos lá então. Uma solução para a gente resolver esse conflito, esse pequeno problema aí de eu não conseguir achar a raiz do meu site sem ter que ficar definindo para ele de que existe uma pasta chamada XYZ, é a gente trabalhar com virtual hosts, que é como se eu criasse uma outra máquina virtual dentro aqui da minha máquina, né, dentro do meu champ, por assim dizer, e quando eu bater lá o endereço www.programadorcaipira, ele vai entender que aquele site está local e não é um site online, né, e a gente vai conseguir trabalhar com as pastas de forma individuais, tá? Como que faz isso? É bem simples. Eu, na verdade, deixei aqui já um gist aqui no meu GitHub. É gist.github.com
/Thiago Bradock, que é bem facinho, ó. Então a primeira coisa você tem que ir lá no seu arquivo de hosts, tá? Que fica aqui em C2 ponto, Windows System 32, tá? Então a gente vai abrir aqui, a gente vai em computador, disco local C, o Windows, procura a pasta System 32 e aqui dentro você vai procurar a pastinha Drivers. Então você vai achar Drivers, você vai achar aqui o etc e aí você vai achar o arquivinho de hosts. Você vai dar um botão direito em cima dele e olha só aqui, ó, abrir com code. Se você não tivesse marcado essa opção lá na hora de instalar, ela não ia estar aparecendo. Aí você ia ter que ir lá no VS Code, File, Open, e aí navegar até essa pasta e achar ela. Tá? Você vai dar um abrir com, ele vai ter permissão aqui, ó, ele vai falar que você não pode modificar e salvar, tá? Aí ele vai te dar um aviso aqui embaixo. Mas o que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui embaixo, ele tem aqui, ó, localhost name resolution, né? Então, tipo, isso aqui vai funcionar como se fosse o DNS. Ele vai ver o endereço e qual que é o nome que está atribuído a esse endereço. O que a gente vai fazer, ó? Eu vou vir aqui, eu vou tirar o comentário dessa, eu vou vir aqui, eu vou tirar o comentário dessa linha. Eu vou deixar ela aqui, ó, 127.0.0.1, que é a minha máquina, é o endereço local meu. Eu vou copiar, vou colar aqui. Aqui eu vou definir o nome do domínio, né, do meu host virtual. Então, assim, você pode criar um padrão, ou você simplesmente pode colocar como se fosse um domínio normal, .com ou .com.br. Eu vou criar, para eu poder identificar, sempre assim, ó, local, ponto, o nome que eu quiser, no caso eu quero pôr um MVC Caipira. Eu vou pôr tudo junto, ó, mvccaipira.com. Ah, mas esse domínio não existe. Sim, ele é local, por isso que eu estou definindo ele como local, tá? Para eu poder saber que ele não existe. Então, local.mvccaipira.com. Então, esse nome, quando eu digitar aqui no meu navegador, ele vai apontar para um outro arquivinho que a gente vai arrumar agora e ele vai devolver os arquivos que estão lá dentro da pasta, tá? Então a gente salva, na hora que salvar ele vai dar um aviso aqui, ó, que você não pode porque você não tem permissão suficiente. O legal do VS Code é que você não precisa fechar e abrir como administrador. Você vem aqui, ó, retry as admin, ele já vai fazer isso para você. Então você dá um retry as admin, dá um Ctrl S e a bolinha daqui de cima, ó, vai sumir, indicando que está salvo, né? Tipo, se eu escrever alguma coisa, ó, vai aparecer uma bolinha indicando que não está salvo, dá um Ctrl S, ela vai sumir aí, certo? Então, o primeiro passo é esse. Pode fechar. O segundo passo é a gente vir aqui, ó, agora no caminho C, Champ, Apache. Então, vamos lá. Então, eu vou no eixo computador, C2 pontos, Champ, Apache, conf, extra, e vocês vão procurar aqui embaixo um arquivinho que ele se chama vhosts, ó, httpd-vhosts.conf. A gente vai ter que adicionar aqui agora qual que é o caminho desse host virtual, né? Quando o usuário digitar lá, quando eu digitar aqui, ó, local.mvccaipira.com, para onde que ele vai ser mandado, né? Para onde que ele vai ser direcionado, para qual pasta que ele vai procurar ali. Então eu vou dar um botão direito, abrir com o code. Então assim que você abrir aqui o httpd vhosts, você vai descer tudo, ele vai te dar um exemplo aqui, ó, né, como é que você monta um virtual host. Eu já deixei pronto ali, eu só vou pegar ele e o link depois eu deixo na descrição do vídeo, tá? Então você vai vir aqui e você vai deixar o primeiro pro localhost. Então, ó, c:/champ-htdocs, você deixa vazio. O server name é localhost, que é o primeiro, né? Você quer continuar trabalhando com ele caso você precise. E aqui o diretório, né? Você mantém em htdocs e você dá o require all granted aqui por causa das permissões, tá? Aqui em cima ele tem a questão de erro personalizado. Caso dê algum erro ali relacionado ao Apache, ele vai salvar nessa pasta que você indicar aqui, tá? Eu vou deixar sem nada por enquanto. Então eu vou copiar esse cara, eu vou colar aqui embaixo e eu vou mudar aqui com o diretório de cada projeto meu. No caso, eu tenho uma pasta que chama MVC Caipira.
Eu vou fazer a mesma coisa aqui no diretório, barra MVC Caipira. Ah, mas aqui está com underline por quê? Porque a pasta eu criei com underline, tá? Lá o meu domínio, eu tinha criado tudo junto. Também não faz diferença. Pode criar do jeito que você preferir. Só não confundir as duas coisas aí, tá? Aqui, ó, é o nome do server, né? Aqui é o nome do domínio mesmo. Então, aqui é local.mvccaipira, aqui eu escrevi tudo junto, .com. Então, quando eu bater lá no meu navegador local.mvccaipira.com, ele vai direcionar não para htdocs, mas para dentro da minha pastinha. Então, a raiz minha nesse momento está definida como o MVC Caipira. Se eu der um barra em qualquer lugar, ele vai voltar tudo para MVC Caipira. Isso vai ser muito prático na hora de você fazer os seus includes ou mesmo os links ali do CSS, JavaScript e tudo mais. Então, fez isso, salva, fecha. É bom, para ter certeza que pegou, você restartar o Apache aqui, ó. Então você clica no Stop, clica no Start, tá? Vamos ver se funcionou. Então a gente vai abrir o navegador aqui. Eu vou tentar primeiro o localhost, quero ver se está funcionando. Ó, está funcionando normal ainda. Vamos tentar agora o nosso domínio personalizado, local.mvccaipira.com. Dei Enter, ah lá, ó. Ele trouxe agora duplicado, né? Por quê? Porque lembra que eu concatenei lá no final a pastinha? Vou tirar ela agora para a gente ver se está funcionando certinho. Então aqui, ó, eu tinha concatenado aqui. Vamos deixar então ele retornando para mim apenas o server document root. Atualizei, ah lá que legal. Então agora a raiz minha é o MVC Caipira. Toda hora que eu for criar um link, eu der um ponto barra ou começar com barra, ele sabe que eu estou querendo sempre voltar para MVC Caipira, tá? Então, quando você for fazer os links absolutos, isso vai ser muito prático. Se eu testar isso da outra maneira, que é dando localhost barra e o nome da pasta, vocês vão ver que ele vai tacar a raiz do htdocs ainda, tá? Então, eu preciso usar o meu domínio para poder fazer esses testes, né? E isso você vai usar para todos os seus projetos. Então, assim, depois de um tempo fica fácil, você deixa uma colinha aí. Vai adicionar um projeto novo, vai trabalhar com uma aula diferente, com alguma coisa que seja mais complexa, né? Então, você vai vir no Apache, você vai vir na pastinha conf, na pastinha extra, e você vai achar o vhosts e fazer o mesmo processo de novo, tá? Você vai dando Ctrl C e Ctrl V embaixo. Ah, mas eu só estou fazendo uma aula de variável. Beleza, então assim, se não tem necessidade de fazer uma coisa mais complexa, ok, você vai lá e cria a pastinha normal e dá um localhost barra. Mas quando você está trabalhando com um projeto real, quando você está trabalhando com exemplos mais complexos, é interessante que você faça isso. Lembrando que você vai desenvolver em cima desse ambiente, onde a raiz é a sua própria pasta. Se você tentar passar esse site para o seu amigo, copiar e passar para o seu outro computador, não vai funcionar. Você vai ter que configurar lá para ter também esse virtual host, tá? Mas o interessante que eu quero que vocês entendam é que agora eu tenho o ambiente idêntico à hospedagem. Eu não necessito de maiores alterações para upar isso. Eu posso fazer tratamento sim de HTTP, HTTPS, tá? Para eu realmente não ter que mexer em nada na hora de upar esse arquivo. E se você está gostando do vídeo até aqui, não se esquece de compartilhar e de dar um like nesse vídeo, tá? Então, a preparação básica a gente já fez, tá? Instalamos o software que tinha que ser instalado, instalamos as extensões, configuramos tudo certinho e agora é só programar. Lembrando, sistemas complexos, né? A gente vai fazer esse MVC Caipira aqui, que eu vou fazer esse projeto utilizando PHP puro aí, PDO, sem a necessidade de usar algum software que carregue de forma automática as minhas classes, né? Eu vou fazer um autoload nativo do próprio PHP aí, sem o Composer no caso, e vamos criar todas as nossas funções, nosso helpers e tudo mais, tá? Então, fiquem de olho aí que na próxima semana eu vou estar lançando a primeira aula disso. E aí, façam os testes, tá? Entendam isso. Quando eu digo que assim, as pessoas não ensinam, é que... Então, quando eu digo que os professores, os cursos não ensinam isso, é porque de fato eles não veem importância de passar isso, muitas vezes o aluno está no começo. Aqui eu tô falando desse assunto
porque talvez se você já cai direto no mercado, você começou a fazer um curso e já quer abraçar e já quer encarar um projeto, é interessante que você já comece a pensar nisso, porque pode ser que você pegue algum site já pronto para dar manutenção e às vezes você não consegue replicar aquele código que está hospedado no seu computador. E pode ser por isso, pode ser por uma simples questão de configuração mesmo, tá? Assim, existem outras soluções, dá para se trabalhar com HTA Access, dá para fazer várias coisas. Essa forma, eu acredito que é a forma mais simples e organizada de você trabalhar com esses sistemas complexos. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem deixar embaixo nos comentários. Tentem fazer esse processo. Enviem aí dúvidas, enviem sugestões, críticas, tudo que vocês quiserem, tá? Então, acho que esse vídeo ficou por aqui. Valeu e até mais.